Olá, queridos, bom dia, Jesus abençoe você, toda sorte e bênçãos. Estamos com mais um diário no ar para abençoar o seu coração, abençoar a sua vida, e tenho certeza que grandes coisas fará o Senhor na sua vida nesse dia chamado hoje. Amém? Seja muito bem-vindo a esse canal. Creio que você vai colher testemunhos como outras pessoas têm contado testemunhos aqui. Você também vai colher e vai contar os seus testemunhos. Eu creio que chega um tempo em nossa vida que Deus nos transforma para viver novas coisas, para viver um novo tempo, para mudar nossa trajetória. Deus não nos levanta à toa, Deus não nos levanta para cair. Deus não muda a nossa história para que a gente fique paralisado em nossa vida. E eu creio que você vai viver esse novo tempo. É sobre isso que eu quero falar hoje. Quero falar um pouco sobre isso, sobre quando Deus nos transforma para viver um novo tempo. Então eu quero falar um pouco sobre isso, mas antes que eu continue, deixe suas petições aqui, eu estarei orando por elas. E da mesma maneira, se você é novo neste canal, já me segue aqui e compartilhe essa mensagem com alguém, porque eu tenho certeza que muitas vidas serão transformadas através do seu compartilhamento. Amém? Você é muito importante para quando você compartilha com alguém, porque você é um canal, é um instrumento de resposta na vida de uma pessoa. Bom, enquanto você vai compartilhando com alguém, eu vou trazer uma breve reflexão para a sua vida. Fique conosco até o final, porque eu estarei orando juntamente com você. Nossa reflexão de hoje está em Jeremias 18, versículo 4 em diante, que diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Até aqui. Queridos, quero falar um pouco hoje sobre quando a mudança de Deus vem em nossa vida, a transformação dele vem para mudar a nossa trajetória. Deus não transforma a nossa vida para que a gente continue fazendo as mesmas coisas. Deus não transforma a nossa vida para que a gente continue vivendo as mesmas coisas de antes. Deus não prepara você, Deus não reconstrói você para viver a mesma coisa. Observe aqui o vaso na mão do olheiro. Aqui está dizendo que como o vaso, antes disso, descia a casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Com o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do olheiro. Então observe que aqui não é o olheiro que quebrou o vaso. Não é o olheiro que quebrou o vaso, não foi Deus que quebrou o vaso. Não é Deus que quebra você. Foi o vaso que quebrou na mão do olheiro. Então, não é Deus que está quebrando você. E na verdade, muitas vezes você não está suportando, está na mão de Deus. E muitas vezes você vai quebrar na mão do olheiro, vai quebrar na mão de Deus. Aqui é o vaso que quebra, não é o olheiro que quebra o vaso. É o vaso que quebra na mão dele. Então tem vasos que não aguentam a mão de Deus. Não aguenta estar na mão de Deus, porque a sua vontade não está com a mesma vontade de Deus. A sua vontade está na sua própria vontade. Então aqui neste momento está dizendo que ele vai reconstruir, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Olha que interessante isso aqui. Tornou a fazer dele. Deus não usou de outro barro para reconstruir o vaso que quebrou. Deus usou o mesmo barro, usou o mesmo caco, os mesmos caquinhos ali, o mesmo vaso quebrado para refazer o próprio vaso.
Deus não usa outras coisas para refazer você. Deus refaz você com aquilo que você tem. Deus refaz a sua vida com aquilo que você é. Deus refaz você daquilo que sobrou. Então, se a sua vida você acabou tendo ansiedade, depressão, angústia, tristeza, decepção, frustração, e você se tornou um caco por causa das decepções da vida, você acabou se quebrando e não resistindo. Deus reconstrói você. Deus quer reconstruir você. Deus quer levantar você de novo. Mas quando Deus reconstrói você, Ele reconstrói você ainda que você tenha marcas, ainda que você tenha cicatrizes. Ele deixa você intacto. Porque isso é o perdão. Perdoar é lembrar sem doer. Você vai olhar para as marcas e não vai sentir dor, porque você foi reconstruído. Quando você está em cacos no chão, em cacos na vida, você não foi reconstruído ainda, você sente dores. Mas quando você é reconstruído pelas mãos de Deus, então agora você vive uma nova vida. O problema é que muitas vezes Deus reconstrói a vida das pessoas e elas voltam a fazer aquilo que não é para fazer. Elas voltam a viver aquilo que não é para viver. Deus não reconstrói você para você viver aquilo que você vivia antes. Deus reconstrói você para você mudar a sua vida. Não é para você viver aquilo que você viveu, mas para você viver aquilo que você nunca viveu. Para você viver a vontade de Deus, não a sua própria vontade. Que adianta Deus reconstruir a sua história para você viver repetições? Deus não trabalha com repetição, Deus trabalha com transformação. E hoje, Deus está dizendo para você, eu estou mudando a sua vida, eu peguei os seus cacos, eu peguei todos os seus cacos, transformei tudo isso em cicatrizes, levantei você de novo, mas você voltou a fazer o que você fazia, você voltou a viver o que você vivia. E a sua vida continua paralisada com uma repetição, vivendo a mesma história, você achando que você está certo, e talvez hoje você está perguntando por que a sua vida não muda. Muitas vezes a sua vida não muda porque você vive a sua própria vontade, não vive a vontade de Deus. Deus não reconstrói pessoas para continuar do mesmo jeito. Deus não reconstrói sua vida sentimental, sua vida profissional. Deus não reconstrói a sua saúde para você voltar a ser quem você era. Quantas pessoas passam no vale da sombra da morte, estão ali quase para morrer e Deus vai lá salvar elas. Deus guarda a vida delas e elas voltam a fazer a mesma coisa que levou ela para aquele abismo. Deus tira aquela pessoa da morte e ela volta a fazer o que ela fazia. Quantas pessoas não entenderam ainda que a reconstrução de Deus, a transformação de Deus é para viver segundo a vontade dele, não a sua própria vontade. Porque a sua vontade tem marcas e tem repetições. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, tem cicatrizes e tem fortalecimento. Olha aqui o versículo 4 ainda diz assim, olha: tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Ou seja, Deus fez ele, pegou os cacos dele, transformou ele em um novo vaso, mas conforme a vontade dele, conforme ao olhar dele, não conforme ao olhar do vaso. Então, viva um novo tempo. Deus não transforma você para você voltar a ser quem você era. Deus transforma você para você fazer coisas novas, viver coisas novas, para você cuidar da sua saúde, para você cuidar da sua vida, para você viver um novo tempo na área sentimental, viver um novo tempo na área profissional. As pessoas saem do vale da sombra da morte para atormentar a vida de outras pessoas. Essa é a realidade. As pessoas saem do vale da sombra da morte, têm livramento e fica atormentando a vida das pessoas, volta a ser a mesma pessoa que ela era antes. A mesma pessoa ali rancorosa, triste, decepcionada, uma pessoa que reclama o tempo todo, murmura o tempo todo, ao invés de ser uma pessoa grata pela vida, grata. Não foi o olheiro que quebrou o vaso quebrou o olheiro, mas mesmo assim o olheiro reconstruiu o vaso.
Deus não dá oportunidade para você. Se hoje você acordou é porque você quis. Deus não está te dando oportunidade para você ser a mesma pessoa de ontem. Deus está te dando oportunidade para você ser uma pessoa diferente, uma pessoa amável, alegre, uma pessoa que quer viver um novo tempo, quer viver a vontade de Deus, que está ganhando uma oportunidade. Não é você que está dando oportunidade para Deus, é Deus que está te dando uma oportunidade hoje de viver uma nova história. Então, e termina assim: então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro? Então, Deus está dizendo, ei, se esse olheiro fez isso com o vaso, eu não posso fazer algo muito melhor com você? Será que eu sou um pai cruel que não vai honrar você, que não vai olhar para você, que vai se esquecer de você? Será que a minha mão encurtou, que eu não posso chegar até você mais? Será que eu agora não consigo fazer mais milagres por você? Será que eu não consigo fazer mais nada por você? Será que eu mudei a ponto de que os meus milagres não chegam até você agora? O meu favor agora não está sobre a sua vida? Deus está dizendo para você, eu sou o mesmo, eu não mudei. Então também, eu não mudei, eu sou o mesmo contigo, eu só quero o seu bem. Mas você precisa querer o seu bem também. Você precisa entender os livramentos da vida e que Deus está reconstruindo você, te dando a chance de acordar todos os dias para viver uma nova história e não ser a mesma pessoa de antes. Pastor, você está exortando hoje? Estou exortando. Porque não adianta você ter oportunidade todo dia e viver a mesma coisa. Ter oportunidade todo dia e não mudar a sua história. Então hoje, agradeça pela vida, agradeça porque Deus está te dando a oportunidade de viver um novo tempo e uma nova história. Agradeça, não reclame, não murmure, pare de reclamar, comece a viver um novo tempo, porque é isso que Deus tem para você, uma nova história. Se você está me ouvindo agora, neste exato momento, é um sinal que você acordou. E se você acordou é porque Deus quis. E se você acordou hoje, está me ouvindo, não finja de bobo, não finja de boba. Escute essa palavra com amor e entenda uma coisa. As misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã na sua vida por causa da graça, do amor, do favor de Deus sobre você. E se você acordou hoje é porque Ele te ama. E Ele quer refazer todos os dias a sua história. Só de você acordar todos os dias, Deus está refazendo, te dando oportunidade de viver o que você nunca viveu. De fazer o que você nunca fez, de viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então, vou para cima, vamos viver um novo tempo, vamos viver uma nova história, sem reclamar, sem murmurar. Já agradeceu hoje? Agradece hoje, porque o que Deus tem para você é muito melhor do que o seu passado, é muito melhor do que aquilo que saiu da sua vida, é muito melhor do que Deus preparou para você. Crê nisso? Então, pare de voltar a ser quem você era, e seja aquilo que Deus preparou para você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui agora te agradecendo por tudo, Senhor, e crendo que o Senhor está fazendo uma coisa nova, crendo que o Senhor está movendo os céus, abrindo os céus, rasgando os céus e manifestando a sua glória sobre a vida dos seus filhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro pelos seus filhos hoje para que o seu favor venha sobre eles, para o seu favor venha sobre a nossa vida todos os dias, para que o seu favor, Senhor Pai, venha nos perseguir, venha, Senhor Pai, ser um selo em nós. Entra com o seu poder hoje e manifesta a sua glória. Senhor, troca, Senhor Pai, todos os dias, Senhor Pai, a nossa murmuração pelo o seu favor, pela sua vontade. Ah, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer hoje, meu papai. Queremos te agradecer hoje pelo mais um dia de vida. Queremos te agradecer hoje, Pai, porque nós temos oportunidade de viver um novo tempo. Pai, essas pessoas que estão agora enfermas nesse exato momento, Pai, nós te agradecemos agora também, porque independente da enfermidade, o nosso olhar é que o Senhor deixou a gente vivo hoje. E se hoje nós acordamos é porque nós temos possibilidades, Senhor Pai, de sermos curados agora, de sermos reconstruídos nas suas mãos, Pai, e essa enfermidade está desaparecendo. Essa enfermidade está desaparecendo porque maior é a vida que o Senhor deu para nós hoje, maior é a oportunidade que o Senhor nos deu de acordar hoje. Então, quem é essa enfermidade diante da vida? Quem é essa enfermidade diante daquilo que o Senhor está fazendo? Quem é esse vício agora diante dessa pessoa que acordou hoje? Pai, obrigado pelo seu favor, pela sua oportunidade de acordar mais uma vez. Quem é, Senhor Pai,
Quem é, Senhor Pai, esse passado? Quem é esse passado para nos caluniar? Quem é esse passado, Senhor Pai, para se levantar contra a nossa vida, sendo que o Senhor está no nosso hoje? Quem é, Senhor Pai, essa destruição? Quem é, Senhor Pai? Quem é, Senhor Pai, essa depressão, essa ansiedade, essa crise de pânico? Quem é, Senhor Pai, para se levantar, para tentar destruir o nosso emocional, sendo que maior é quem está em nós do que aquilo que tenta contra nós nesse mundo? Quem é, Senhor Pai, essa destruição financeira, profissional, essa porta fechada, para continuar fechada diante daquele que abre porta, e a porta que ele abre ninguém fecha, e aquele fecha ninguém abre? Quem é essa porta para continuar fechada? Quem é o inimigo para se levantar contra a vida financeira, profissional dessa pessoa, se o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais? Quem é, Senhor? Quem é? Porque o Senhor é Deus de cura, é Deus de portas abertas, é Deus de milagres. Ah, poderoso Deus! Quem é, Senhor Pai, a morte diante da vida, sendo que o Senhor é vida abundante hoje, na vida daquele que está me ouvindo agora, que está orando comigo agora? Quem é, Senhor Pai, a destruição diante, Senhor Pai, da solução, da resposta, da magnitude da sua excelência, da sua vida em nós, que é o Espírito Santo agindo em nós? Quem é, Senhor Pai, o levante para, Senhor Pai, destruir aquele que o Senhor levantou? Quem é, Senhor Pai, a destruição? Quem é a maldição contra a vida dos seus filhos, sendo que ninguém pode amaldiçoar quem o Senhor já abençoou? Quem é a maldição diante da bênção, Senhor Pai, da vida, da sua presença em nós? Não é nada. Por isso nós somos gratos hoje pela vida, somos gratos pela sua presença, somos gratos por aquilo que o Senhor está fazendo hoje, somos gratos por aquilo que vai acontecer hoje em nossa vida, somos gratos por aquilo que nós não vimos ainda, mas cremos que o Senhor está agora fazendo nesse exato momento por nós. Obrigado, Pai, pelas respostas que nós não vimos ainda, mas vai acontecer hoje ainda na vida de cada um que está me ouvindo, na vida de cada um que está orando comigo agora. Oh, Pai, obrigado. Oh, Pai, nos perdoa, porque muitas vezes nós saímos das suas mãos, muitas vezes quebramos nas suas mãos como um vaso desobediente, um vaso, Senhor, que não entende a sua vontade, um vaso que não consegue te entender muitas vezes, mas somos gratos pela sua reconstrução, pela sua paciência, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor, por mais um dia nos reconstruir para uma vida transformada. Por isso, Senhor, nos fortaleça mesmo para viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Eu quero agradecer pela vida de cada um que está ouvindo essa mensagem agora, cada um que está agora, Pai, vendo a cura, vendo o milagre, vendo a porta aberta, vendo uma resposta hoje ainda, porque o Senhor reconstruiu cada um que está agora ouvindo essa mensagem. Eu abençoo a vida dos seus filhos com toda sorte de bênçãos, em nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos. É isso aí. Eu creio que hoje será um dia abundante. Eu creio que hoje você viverá respostas por causa da sua gratidão. Se hoje você acordou-se, é porque o Senhor quis. A misericórdia do Senhor se renovou na sua vida hoje. Então seja alegre, seja livre para viver a vontade de Deus, não a sua. A sua te arrebentou, mas a de Deus te leva para um novo caminho, um novo e vivo caminho. Eu quero convidar você que é de BH e região para estar conosco hoje no culto às 20 horas da quarta mais que profética na Cura Church. Isso mesmo, na Avenida Professor Mário Werneck, 1104, lá no Buritis. Então, chama todo mundo e nos faça uma visita. Tenho certeza que você será abençoado com o culto de hoje, uma quarta mais que profética, onde vidas são transformadas. Eu creio no seu milagre. Então eu espero lá hoje às 20 horas. Compartilha com alguém essa mensagem. Um grande abraço. Amo vocês.